para trazer a mensagem, Pai, as boas novas desta noite. Mas derrama nele esta noite, Pai, uma unção dobrada, Pai, uma unção que cura, uma unção que liberta, Pai, porque ele vai andar, Pai amado, porque eu profetizo em teu santo nome, nos quatro cantos da terra, Pai, e falar dos seus feitos, Pai. Unja o teu servo, Pai, porque o Senhor é bom, porque quando o Senhor escolheu ele, o Senhor sabia o que o Senhor estava fazendo. Então use ele nesta noite poderosamente e ricamente, é o que eu peço e agradeço. Se sinta abençoado e protegido pelo nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, né, igreja? Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é vivo. Está presente. O mundo pode não acreditar, mas eu acredito que o Espírito de Deus, nosso único intercessor, virá buscar a igreja. Como foi cantado, a Bíblia nos ensina que o céu se abrirá, e como um ladrão abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada. Sabe o que representa a palavra arrebatamento? Tirado abruptamente, bruscamente da face da terra. Em Tessalonicenses nos ensina que nós voaremos e se encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Irmãos, vai ser o maior feito sobre a face da terra. O diabo queira ou não queira, vai acontecer o arrebatamento. Os homens queiram ou não queira, vai acontecer o arrebatamento. O que nós temos que viver com prática é a nossa fé. É a confiança no poder dessa palavra. É a santidade, a verdade sobre esta palavra em nossas vidas. Amém? Para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas ações. Que nós possamos verdadeiramente guardar os nossos passos ante a presença do Senhor. Amém? Eu estou feliz, irmãos. Sabe por que eu estou feliz? Porque o Espírito Santo está aqui. Tem muita igreja grande que já perdeu a presença do Espírito Santo. Mas nós pequenos, poucos, num bairro simples, nós estamos aqui e nenhuma igreja oficial ainda não é. Está ainda como ponto de pregação. Mas nós acreditamos que independente da placa, da nomenclatura, independente da hierarquia que o mundo, que o homem prescreveu para a igreja, nós sentimos a presença do Espírito Santo aqui. Deus soberano, e nós glorificamos a Deus. Irmãos, através desse pequeno grupo de pessoas, nós já temos um canal no YouTube que está alcançando quase 9.000 pessoas. Já tem pregações que estão sendo ouvidas fora do Brasil. 28% das pregações estão sendo ouvidas fora do Brasil. Esse pequeno celular, parece que muita gente não entende, mas é uma ferramenta do Espírito Santo para curar o coração, para alcançar almas. E nós glorificamos a Deus porque já temos quase 190 vídeos. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus age como quer, da forma que quer. E operando Deus, quem impedirá? Nós glorificamos ao nome do Senhor e acreditamos na vitória de Deus, porque Deus é bom, tem cuidado dos nossos passos. As poderosas mãos de Deus fiéis têm honrado as nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus de todo o coração pela vida de cada um dos irmãos. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu nunca preguei essa palavra. E eu não gosto de repetir palavra. A Bíblia é tão rica, né? A Bíblia é tão sábia, né? Nós estamos aqui, eu vou para 3 anos pregando todos os cultos. Terça, quinta, domingo, quarta-feira agora eu vou pregar em outra igreja. E nós pregamos constantemente para a glória de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita. Não sou nada sem a presença de Deus. Aqui não tem nada editado, é tudo humilde, simples. Tudo que está vendo aqui sai diretamente para o YouTube. Nós diretamente também no Facebook. E nós glorificamos a Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, ele realmente age assim com os pequenos para confundir os grandes. Às vezes nós não entendemos, mas Deus tem curado corações. Nós recebemos mensagem de pessoas do Rio de Janeiro que está sendo abençoada pelo poder da palavra, de Minas Gerais que está sendo abençoada pelo poder da palavra, pessoas em outro continente, lá em Portugal, estão ouvindo as nossas pregações, eu creio. Nós vemos que a ação do Espírito Santo é constante e ela tem pressa na vida do homem, ela tem pressa em agir na nossa história, transformar a nossa vida, libertar a nossa vida. Nós somos a representação desse Evangelho sobre a face da terra. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, dos nossos medos em representar esse Evangelho. É a nossa ação de fé, é nossos medos que estamos colocando nas mãos de Deus, e é a ação de fé que nos dá a vitória pelo poder da palavra
de Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje em Salmos 27. Salmos de Davi. A oração, o louvor, o cântico de Davi através desse salmo. Vamos meditar e aprender um pouquinho o que o Espírito Santo tem a nos dar nessa noite, né? Abençoa, meu Jesus querido. Grandioso e louvado é o nome do Cordeiro Santo. O tema da leitura no Salmo 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Louvado e engrandecido é o nome do Cordeiro vivo. Irmãos, fala para nós, quantas vezes sentimos medo? Quantas vezes sentimos fragilidade? Quantas vezes nossas pernas balançam? Quantas vezes nós se sentimos vulneráveis? Quantas vezes sentimos amedrontados? E hoje é justamente sobre esta ação que eu quero detalhar a mente e o coração dos irmãos. A diferença daqueles que são guardados pelo Senhor e daqueles que não são, dos que servem e dos que não servem, daqueles que estão andando na presença do Senhor com justiça e também do ímpio. Vamos entender um pouquinho o que diz a palavra em nome de Jesus. A vocês que nos acompanham pelo Facebook ou pelo YouTube, em nome de Jesus, tiveram a oportunidade de nos acompanhar. A Bíblia está no Salmo 27, versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra de Deus, versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifícios de júbilos no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, busca o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Podemos assentar. Irmãos, nós temos uma grande lição nessa noite. Repara que a Bíblia, ela tem por várias e várias vezes o não temas da parte de Deus. Nós temos a palavra do Senhor nos ensinando em tantas partes da palavra. Nos 66 livros da Bíblia, nós entendemos que o Senhor quer nos dar segurança. Ele sempre expressa: eu estou contigo, não tenha medo. Ele sempre quer mostrar que está, como diz o Salmo 121, como uma sombra à nossa direita. Que é Ele que não vacila em nos proteger. Ele que não tosqueneja, não dorme. Ele está constante, fiel. A presença do Senhor é realmente a nossa confiança, porque nós entendemos que quando depositamos todo o nosso ser, toda a nossa esperança na palavra do Senhor, toda a confiança no que Ele tem projetado para as nossas vidas, nós nos sentimos acolhidos, refugiados. O salmista Davi tenta mostrar aqui, o salmista tenta mostrar aqui
uma opressão que ele vivia, e essa opressão era uma opressão real. A história de Davi não foi uma história qualquer, foi um homem escolhido por Deus. A Bíblia nos ensina que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era uma pessoa qualquer, era um homem que era sincero, íntegro. Ele conversava com Deus, se detalhando em orações. As orações de Davi são um exemplo de vida para nós. Nós entendemos que a ação poderosa de Deus, ela atuava sobre a vida de Davi por tudo que ele declamava e se expressava. Ele se derramava na presença do Senhor. Isso daqui não foi só uma oração. Isso daqui foi um coração aberto, suplicando fortalecimento. Senhor, eu anelo por tua presença em minha vida. E nós entendemos que os nossos inimigos são tão grandes, são tão numerosos, são tão influentes, estão tão perto, que às vezes nós não conseguimos assimilar o projeto. O Salmo 11, se não me engano, nos ensina no versículo 1 que o diabo, ele forja arcos, ele põe flechas nos cordões dos arcos e tenta nos acertar no oculto, tenta nos acertar na covardia, tenta nos acertar em lugares escondidos. Ele projeta armadilhas para tentar nos destruir. E nós entendemos que o mundo jaz no maligno. Os valores se inverteram sobre a face da terra. Nós não conseguimos mais andar e ver uma sociedade íntegra como tinha há 50 ou 60 anos atrás. Nós não conseguimos enxergar mais filhos obedecendo pais. Nós não conseguimos mais enxergar os valores que a sociedade aprovava nos lares. Nós não conseguimos enxergar mais. Mudou-se muito em pouco tempo. Em poucos anos, inverteu-se, acabou-se os valores. Não é que as pessoas não mais aprovam o que é certo. Elas estão tomando o que é certo por errado e o errado pelo certo. A sociedade está realmente vivendo uma vida dissoluta. Nós vemos Deus levantando homens, profetas, mulheres e homens que estão na presença de Deus e profetizando que Deus irá pesar a mão em nossa nação. Que Deus irá pesar a mão em nosso país, em nossa estrutura de vida. Muitos não entendem, mas nós vemos o pecado crescendo de uma forma dissoluta. Lembra de Sodoma e Gomorra? A história do Brasil, infelizmente, está virando uma Sodoma e Gomorra. E por mais que nós não entendamos, nós estamos vivendo um período intenso de guerra espiritual. E quando nós estamos falando aqui da palavra de Deus, existe uma guerra espiritual acontecendo agora, nesse exato momento, para que qualquer coisa que aconteça na rua roube a tua atenção, para que quando você saia daqui da igreja, a sua mente flua assim para outros caminhos e você perda a bênção pelo poder da palavra, para que você chegue em casa e em vez de meditar e calcular o que foi pregado, se alimentar e se fortalecer no Espírito Santo, você se envolva com a internet ou liga uma televisão, você acaba perdendo o relacionamento com Deus. E é justamente isso que Davi mostra do teu caráter, da integridade e justiça que ele vivia perante Deus. Nós entendemos que o diabo ele tem um projeto e o projeto do diabo é intenso. Nós vemos que as ações de Satanás não são ações involuntárias. Ele é um ser extremamente inteligente. E ele lidera uma legiões e legiões de principados, potestades, hostes do mal. Nós sabemos que existe um grande armamento das trevas contra a vida dos fiéis. O diabo ele está a fim de se vingar de você, minha querida, porque você é a imagem e semelhança de Deus, porque o teu nome está escrito no livro da vida, porque o teu nome está nas palmas da mão do Senhor, porque nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, porque a glória do Senhor, o rosto do Senhor, o poder do Senhor reflete sobre nós através do nosso testemunho, porque a palavra de Deus vive em nosso ser, faz a gente lutar contra o pecado. O diabo ele quer denegrir você, ele quer afastar os seus passos, e para isso ele usa de todas as artimanhas. E a principal artimanha é tentar te aterrorizar, é tentar te amedrontar, é tentar te influenciar, é tentar te manipular. Nós vemos aqui a reação de Davi em meio a situações turbulentas que ele viveu. Se nós pegarmos o versículo 1 do capítulo 27, começa a expressão da vida dele. Olha a expressão de um coração que teme a Deus.
Olha a expressão de um homem que é segundo o coração de Deus, que os olhos do Senhor não vê só a estrutura física, mas vê o íntimo dos sentimentos dele expressado. Ele vê o íntimo do coração dele aberto. Deus enxerga os olhos de Davi, ele enxerga as ações de Davi e enxerga a verdade de Davi. Como enxerga a minha verdade essa noite? Como enxerga a sua verdade essa noite? Nós não estamos aqui anunciando palavras mortas, vãs. Nós estamos anunciando uma palavra viva, fiel, verdadeira e eficaz. E ela pode em seus efeitos. O que não posso eu, a palavra de Deus pode através do Espírito Santo. Este daqui, sem a essência do Espírito Santo, é um livro qualquer. Mas com a revelação, o poder, a graça de Deus, transforma a vida. E era justamente isso que Davi estava relatando. O versículo 1 mostra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Repare que a Bíblia fala que Jesus, ele expressa: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não permanecerá em trevas. Mas aqui não fala que Jesus é a luz do mundo. Não fala que Deus é luz, como está lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e nele não há vestígio algum de trevas. Não fala que Deus não fala que Jesus é a luz do mundo. Não fala que Deus é a luz do mundo. Mas fala que o Senhor Deus é a luz dele. O Senhor é a minha luz. Ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade, ele tinha verdade com Deus. Ele tinha, sabe aquela amizade, aquele companheirismo? Ele não andava de uma forma ao léu. Ele sabia em quem confiava. Ele sabia em quem ele cria. E o que representa a luz? A luz representa tudo o que está mascarado à vista. O diabo pode estar projetando em trevas, mas onde a luz chega, é desmascarado toda a cilada, toda a artimanha do diabo. A presença de Deus, a palavra que representa a luz de Deus, que mora no teu coração, mostra uma verdade que te protege, mostra uma verdade que te faz andar de cabeça em pé, mostra uma verdade que ninguém pode lutar, porque não existe nada que possa ofuscar o teu testemunho pela verdade que você tem em Cristo. Ele fala: ele é a minha salvação, ponto. E se ele é a salvação das nossas vidas, o diabo não tem poder de vencer a guerra. Se ele é a ação de salvação na tua vida, por mais que você possa ser morto pela mão dos homens, a tua salvação, a presença de Deus te garante vitória. A Bíblia nos ensina que vale mais nós tememos ao Senhor, que tem poder, não só de matar a carne, mas de matar a carne e lançar a alma também no inferno. Nosso Deus, ele tem o comando da vida e da morte. E é sobre justamente isso que Davi fala: eu não tenho medo da batalha. O Senhor é minha luz. Eu não tenho medo, porque eu já estou salvo na presença de Deus. O que o diabo pode fazer contra a minha vida? O que os meus inimigos podem fazer contra a minha vida? O que eu posso temer? O que eu posso recear? Ele começa a expressar nos Salmos uma verdade que nós, se a gente parar para analisar, é o que nós vivemos hoje em dia. Nós vivemos hoje em dia. Se você pegar o versículo 2, diz assim, quando os malvados, e não é pessoas qualquer, olha só, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, malvados, pessoas cruéis. O versículo, se não me engano, é o versículo 12, diz assim, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantam um falso testemunho contra mim e respiram crueldade. Repara que o diabo, ele está ao teu redor, calculando e analisando os seus feitos e as suas ações. O diabo, ele está analisando e anotando. Eu sei o que magoa, eu sei o que lhe causa ira, eu sei o que lhe entristece, eu sei o que faz você reagir, eu sei se você está forte ou fraco. O diabo, ele está analisando e calculando. Ele está formulando. Ele é adversário, e o adversário não é um qualquer. Muitos pensam que o adversário é a carne, muitos pensam que o adversário é pessoas, muitos pensam que o adversário é o marido, é a esposa, é o filho, é o patrão, muitos pensam que é um vizinho, muitos pensam que o adversário está sobre a força dos braços, mas não é. Nós entendemos que Satanás, ele tem o poder de manipular. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, prova que ele tem acesso em qualquer setor do mundo para lutar contra a tua vida, contra a tua integridade, para tentar te afastar justamente dessa luz, para que os seus atos sejam atos que não sejam aprovados, se tornem obscuros, para que você tenha dúvida sobre a sua salvação, para que a presença do Espírito Santo se entristeça, se magoe na sua vida, para que você se enfraqueça espiritualmente.
Eles estão falando aqui que os meus adversários não são adversários qualquer, são adversários cruéis, respiram crueldade. Sabe que o medo, eles nos causam um certo pânico. Eu tenho um pequeno testemunho a contar. Nós moramos nessa casa há 17 anos. Há 17 anos atrás compramos essa casa. E fazia muitos e muitos anos que eu não via um rapaz que saiu da cadeia há pouco tempo. Mora hoje aqui. E quando eu era novo, na época de adolescente, pré-adolescente, indo para a escola, esse rapaz que eu voltei a ver essa semana, as 2 semanas aqui na rua, ele saiu do presídio, estava preso, se envolveu com droga, se envolveu com roubo. Mas na minha pré-adolescência, na minha infância, indo para a escola, aquele rapaz, pela influência de um outro menino, ele é mais velho do que eu. Na época ele era maior, mais forte, já era quase um homem, já tinha uns 17 para 18 anos, e eu era um menino de 10, 11 anos. Ele, pela influência de terceiros, ou para se mostrar maior ou mais forte, ou para se mostrar perante as meninas na época, ele me chutou, me deu uma voadora, me derrubou no chão. Do nada, ele me bateu. E aquilo me traumatizou. Eu tinha medo de ir para a escola. Eu começava a ir para a escola no horário antes para não encontrar com ele. Ou se não passava, entrava na segunda aula, no horário depois para não encontrar com ele. Eu fiquei com pânico, com medo dele. Medo. E aí, antes de ontem, eu fui comprar pão. E encontrei ele ali, na calçada, descascando fio. Eu olhei para ele e disse: Jesus, esses pensamentos têm que cair por terra. O meu coração é morada do teu Espírito Santo. Não posso viver uma coisa na igreja e viver outra na rua. Vem comigo, me dá forças. Eu encostei nele e disse: meu amigo, você lembra de mim? Ele é. Eu falei assim: quando eu tinha de 11 para 12 anos, indo para a escola e tentar ler para ele, você me agrediu e você me espancou, sem razão e sem motivo. E eu passei a ter muito medo teu. Eu corria de você. Esse medo me acompanhou até hoje. Hoje eu sou pastor, meu coração é outro. E ao rever você, eu venho aqui para liberar perdão para você. Eu venho aqui para que esse jugo maligno na minha vida e na tua vida caia por terra. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, você me perdoa. A minha vida era outra. Eu me envolvi cedo com tudo que era errado. Irmãos, eu sinto a presença de Deus na casa. Estes pequenos testemunhos têm endereço certo, tem coração que está chegando. Ele virou para mim e falou assim: rapaz, a minha vida era outra. Eu me envolvi cedo com a droga, me envolvi cedo com o que era errado. Mas eu, graças a Deus, mudei. Eu saí da cadeia. Eu parei de consumir drogas. Eu quero andar com integridade. Eu quero procurar trabalhar, suar a camisa, mas andar de cabeça em pé. Não quero mais dever nada para ninguém. Você me perdoa? Glória a Deus. E veio me estendeu a mão. Eu não só peguei a mão dele, eu apertei a mão dele e puxei e dei um abraço nele. Eu falei assim: louvado seja Deus, esse jugo caiu por terra. Eu te libero o perdão e eu lhe peço também perdão por talvez algumas maldições ou pensamentos que eu te lancei no passado. Ele olhou para mim, me abraçou, baixou a cabeça com vergonha. Eu entendo que às vezes o diabo, ele quer usar pequenas coisas para tentar desfalecer a sua fé, matar a sua fé, acabar com as pequenas ações da sua fé. E ele usa todo tipo de ação para tentar jogar na tua cara, para saber se você realmente é crente ou não é, se tem a presença de Deus com integridade na sua vida ou não tem. Porque muitos estão vivendo uma vida de falsidade. É por isso que forma que os malvados, meus adversários, os meus inimigos, ele procura mostrar todo o poder dele para te causar pânico. E Jesus vem falando em tua palavra: não temos, eu sou contigo. Nós sabemos que a presença de Deus é realmente a fortaleza que o homem precisa. A presença de Deus é realmente a fortaleza que envolve os pensamentos e gera nele a confiança sobrenatural que nos dá a paz que o mundo não entende. Eu costumo dizer que o mundo pode estar de perna para cima, o pau quebrando. Violência, criminalidade, fome, doenças, todo tipo de malefícios acontecendo, e a nossa mente continua focada no Senhor. O meu rochedo é o Senhor, o meu abrigo é o Senhor, a minha esperança é o Senhor. Ele é realmente a solução dos meus problemas, as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas fragilidades. Eu continuo me entregando nas mãos do Senhor.
Olha só, o versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que um exército me cercasse, ainda que se levantasse uma guerra contra mim. Capítulo 27, versículo 3, mostra a forma que ele confiava em Deus. Nós vemos que às vezes algumas ações, alguns testemunhos bíblicos dos grandes heróis, dos grandes homens da Bíblia, da fé, da palavra de Deus, nos dá um exemplo correto de agir. Eu costumo dizer que a Bíblia é um conjunto de erros e de acertos, de pessoas que acertaram e de pessoas que erraram. E é justamente esses erros que o Espírito Santo fala: não é esse caminho, não é essa conduta, isso me magoa, isso me entristece. Muda as suas ações, converte o teu ser, anda conforme eu te explico. E ele te guia pelos que acertaram. Quantas vezes nós nos sentimos cercados espiritualmente? Quantas vezes não vemos saídas? Quantas vezes nós vemos as guerras se levantando contra nós? O que me faz lembrar de Pedro. Em Atos capítulo 4, o sacerdote Caifás, Anás, Alexandre e todos os 70 que constituíam o Sinédrio da época, a grande ação poderosa e religiosa e política que governava Israel na época, rodeou Pedro e João, depois de ter curado um aleijado no templo Formosa, da Porta Formosa, e começaram a ameaçar, prenderam eles. No outro dia cercaram 70 sacerdotes, doutores da lei, estavam em volta de Pedro e João, ameaçando: se falar de Jesus você vai ver, eu vou te entregar, mas eu vou te liberar, mas olha, se eu pegar você falando que Jesus ressuscitou, você vai ver. Se eu pegar você falando sobre o nome de Jesus, você vai ver. Pedro olha para eles e diz: mas vocês acham correto eu honrar vocês ou eu honrar a Deus? Não posso eu deixar de falar o que vi e ouvi. Não importava a ameaça, não importava se os homens mais poderosos cercassem. No capítulo 12 do mesmo livro de Atos, nós lembramos que Herodes mandou prendê-lo. Herodes deu a sentença. Era época de Páscoa, vamos encerrar a Páscoa e no outro dia, como é o último dia, vamos condená-lo à morte. Eles tinham acabado de matar Tiago a fio de espada. A ação psicológica daquele homem podia estar na prisão temeroso. Estou preso hoje, amanhã vou ser morto. Tiago foi morto à espada, o meu fim está chegando. A carne dele podia estar comendo. Mas a gente vê o que diz o salmista: ainda que uma guerra se levante contra mim, que um exército me cerque, de forma alguma vou perder a confiança e a esperança em Deus. A Bíblia fala que naquela mesma noite Deus envia um anjo, entra dentro daquele cárcere. Deus envia um anjo, entra dentro da sua ação, da sua aflição. Nós recebemos essa semana um pedido de socorro lá de Francisco Morato. Acho que eu passei para a irmãzinha pedindo em oração, de uma irmã que está numa depressão profunda, está passando uma crise, um momento de fragilidade, está vivendo o que diz esse versículo: um exército maligno acampou ao redor dela, uma guerra espiritual acampou ao redor dela, e ela perdeu as forças, e o pensamento é só morte, só suicídio, a tentativa de suicídio, pedindo oração, porque o demônio da morte tem cercado ela. E quantas vezes nós entendemos que vivemos guerras espirituais e que a nossa recorrência é a presença, a confiança, a fé no poder dessa palavra. Da mesma forma que cercou Pedro, a Bíblia fala que Pedro estava na prisão tranquilo, cheio de paz, dormindo, confiante. Se eu estou vivo, eu sou vitorioso. Se eu morrer, eu sou mais vitorioso ainda. Nada poderia tirar a paz, nada poderia abalar a fé. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei se o demônio da morte está tentando te destruir, eu não sei se demônios devoradores estão te levando à falência, eu não sei se o seu casamento está em crise, eu não sei qual que é o relacionamento que você tem com seus filhos, se já se perderam nos vícios, eu não sei se a sua família está se desfazendo, se a sua estrutura emocional, psicológica, familiar está destrutiva. Mas eu insisto em dizer: não perca a confiança, não perca a fé, clame com virtude a presença do Espírito Santo. Nós temos um intercessor. Jesus, ao subir do céu, falou: olha, fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Virá um que revelará tudo o que precisa fazer. O Espírito Santo é aquele que mora no meu coração, no teu coração. Ele
viram? Hoje eu baixo nas costas dele, ô Pedrão, acorda aí, levanta. Vamos sair desse lugar aqui amanhã. Ele está dizendo que vai te matar, mas Deus tem outro projeto para a tua vida. A morte pode estar cercando, mas nós vemos aqui a verdade do poder dessa palavra. O Espírito Santo não falha, a presença de Deus não falha. A confiança que nós temos que crer é que essa verdade ela opera em nossas vidas. Para o mundo pode ser loucura. Para o mundo pode ser loucura. Quantas vezes estou pregando a palavra aqui, pastora? Quantas vezes nós estamos aqui, às vezes, minha esposa dirigindo o culto para mim e eu pregando para minha esposa. E pessoas se levantam aqui na frente, fazem rodinha aqui na frente, pontam o dedo na minha cara, esses caras são malucos, gritando nesse microfone. Esse negócio de ser crente é coisa para doido, é loucura o evangelho. A Bíblia fala que Jesus diz que essas palavras para o mundo é loucura, mas para nós é poder. É ação de transformação, é ação de libertação, é ação de salvação. Eu sei de onde Jesus me curou, me resgatou. O projeto do diabo é único. Matar, roubar e destruir, o mundo não entende. Nós entendemos que os valores se inverteram tanto. Nós entendemos que a crise espiritual está tão atuante na vida das pessoas, que quando nós falamos de cristianismo, de protestar contra o pecado, de evangelizar anunciando a verdade da palavra, muitas pessoas já perderam o foco, mas o amor de Deus continua sobre a sua vida. Ele confia, Ele investiu em você, Ele espera a sua ação de fé. Nós vemos o versículo 4, uma verdade que não está mais atuante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que esteja na casa do Senhor, ou que eu more na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Será que nós podemos analisar os cristãos hoje assim? Que tenham mais prazer em estar na casa do Senhor. Aleluia. Salmo 122, versículo 1, se não me engano. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Será que as pessoas têm alegria ainda hoje ir para a casa do Senhor? Ou as pessoas estão trocando de vir para cultuar, agradecer e engrandecer o nome do Senhor na casa de oração por um futebol, pelo churrasco, pela festa, pela roda de amigos, pela cerveja no bar? Quantas pessoas estão trocando Jesus por como diz a palavra, por um prato de lentilha? Que é um prazer curto. Tudo que é dessa terra se acaba com facilidade, se destrói com facilidade, se perde com facilidade. Mas nós podemos entender que todos os pastores hoje, eles têm que estar fazendo malabarismo para salvar a vida das pessoas, para levar a verdade das pessoas. Fica ligando nos WhatsApps todo dia, vamos vir para a igreja. Encontra na rua, tem culto, não perde não. As pessoas você está vendo afundadas nos vícios. As pessoas estão com a vida destrutiva. Você sabe que o refúgio para a vida daquela pessoa é Cristo. Ela entende que o refúgio de vitória, o único local de abrigo para ela se sustentar e se manter é Jesus. É estar debaixo da unção pastoral, é estar na presença do Senhor na casa de oração, é ter uma vida de integridade através da oração, da meditação, da mentira da palavra. As pessoas sabem o que é certo, mas perdeu-se o prazer da presença de Deus. É verdade, meu pai. Os prazeres estão sendo outros hoje. Nós vemos pastores fazendo anúncios mirabolantes. Eu vi um anúncio há algum tempo atrás de uma igreja enorme, essas igrejas de parede preta. Meu Deus, não entendo isso. As igrejas grandes de parede preta, com as luzes apagadas, que não tem mais assento, as pessoas ficam a pé, pulando, profetizando, vestindo do jeito que quer, fazendo do jeito que quer, procurando profecias, leis e doutrinas para satisfazer o seu próprio ego, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Nos mostra a verdade do cristianismo hoje no coração de muitos infiéis. Nós vemos que os pastores estão fazendo todo tipo de chamariz e propaganda para as pessoas irem para a igreja. Eu vi uma propaganda de uma faixa bem grande: culto das novinhas. O sangue de Jesus tem poder. Culto das novinhas. Culto das novinhas. Vem novinha. Há poder no sangue de Jesus. As pessoas perderam o prazer na santidade.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 fala que a santidade não vem se não for através da oração e da palavra de Deus. As pessoas perderam o prazer na meditação da palavra. Eu tenho o hábito de pregar nas igrejas. E quando eu vou pregar nas igrejas, a primeira coisa que eu pergunto: quem orou hoje? Levanta a mão. Quem leu a Bíblia hoje? Levanta a mão. Às vezes é vergonhoso. Fui pregar numa igreja em Guarulhos, enorme igreja. Linda igreja, tia Cunisa. Linda igreja. Os revestimentos dos bancos tudo em couro. O ar-condicionado trincando. Estacionamento com vaga exclusiva para o pastor presidente, o pastor da igreja, o pregador. Estacionamento com manobrista. E eu olhei todo aquele luxo e falei: Senhor, que igreja é essa? Os telões, os equipamentos de som de última geração, back vocals, os grupos de louvores, quando começavam a cantar, eu falei assim: não, isso daqui está melhor do que. O negócio está de profissional. Eu vi os louvores, eu vi aquela situação toda ornamentada, com perfeição. Eu falei: Jesus, eu vou pregar o que aqui no meio desse povo? Eu vim para trazer uma palavra de bênção, a igreja vitoriosa, lotada. Uma igreja, sei lá, de 500 pessoas. Eu contei, tinha 3 cadeiras vazias numa igreja de 500. Eu falei: essa igreja está cheia. Os louvores perfeitos, a bancada com um monte de pastores e obreiros de valor. O que eu vou pregar aqui? Jesus falou: prega duro a minha palavra. Preguei duro. Estava todo mundo nos louvores pulando, falando línguas estranhas, glorificando, uma manifestação tremenda. Na palavra não saiu glória a Deus. Eu não entendi. Falei: Jesus, eu vou chegar agora no final. Pede para eles levantarem e orarem um para os outros, que você vai entender. Aqueles grupos imensos de 50, 60 irmãos cantando na frente, mas uma não falava com a outra. Levanta, pega a pessoa do seu lado, pega as pessoas que estão lá, ore um para os outros, põe a mão no ombro, proclame a vitória, usa a tua fé, ore para abençoar. Ninguém levantou a mão, ninguém olhou um para o lado do outro. A minha presença não está na casa. Perderam-se os valores da santidade, da verdade desse evangelho. Infelizmente é uma realidade. E Davi estava tentando mostrar como poderia ficar o homem se realmente dependesse desse prazer de estar na casa de Deus, morar na casa de Deus, se abrigar na casa de Deus. Se eu não me engano, é o Salmo 84 que diz que vale mais ele morar encostado ao lado de fora do tabernáculo do que morar na mansão rica do ímpio. Existe vida na palavra, e a palavra não é pregada no boteco, a palavra não é pregada no barzinho. Se você for lá na praia de pequenininho tomar banho de mar, a palavra não é pregada ali. Você não vai encontrar sabedoria na festinha. A palavra de Deus, ela realmente tem um local certo, onde Deus estabeleceu a sua presença, a sua glória, a tua essência, o poder do Senhor. Está na casa de oração, na presença, na igreja do Senhor. Deus maravilhoso. O que nós temos que entender é que o fortalecimento da vida do homem só vem através da palavra de Deus, do templo do Senhor, da casa do Senhor. Olha só. Porque no dia da adversidade me esconderá nos seus pavilhões, no oculto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha o versículo 5. Mas se você perdeu a graça de estar na presença de Deus, se você perdeu o prazer de viver em oração, se você pode ter tempo para tudo, mas não consegue ler uma parte da Bíblia, não consegue doutrinar no teu tempo para falar: hoje, tal hora, é hora de eu meditar na palavra. Eu vou tirar, quanto que é 24 horas por dia? Eu vou tirar 10% do meu dia, 2 horas e 40 minutos. Eu vou tirar, nem que eu faça 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 40 minutos à noite, mas eu vou tirar 10% do meu dia e vou ler a palavra de Deus. 10% do meu dia e vou orar. 10% do meu dia e vou louvar. 10% do meu dia e vou me encher da presença de Deus. Oh, Deus poderoso. É no momento da adversidade que nós vemos aquele que faz e aquele que não faz. É verdade. A Bíblia nos ensina que Deus, no momento da adversidade, vai nos guardar. Sabe o que eu enxergo lá a irmã leu em Apocalipse? Eu lembrei lá em Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Era a única igreja que não tinha problema aos olhos deles.
Era a única igreja que estava sobre a carne seca. O versículo 4, se não me engano, que diz: olha, ei que rico sou, e riqueza ainda estou, de nada tenho falta. É a verdade de muitos ministérios hoje. Pastores que estão usando a lã das ovelhas, a gordura da ovelha, está andando de Ferrari, de helicóptero, e as pessoas estão pedindo carona nos ônibus para cultuar na igreja deles. Aqueles que dão uma oferta e dízimo alto, se achegue a mim. Aqueles que não têm oferta não têm o tempo. Existe uma verdade, essa verdade, ela tem o poder de transformar a vida do homem. O homem tem que entender que não pode confiar no homem. Se não houver a base de fé, a estrutura de fé, nessa palavra, para você entender o que é correto, vívido e verdadeiro, você se perde. Não dá para estar escondido no esconderijo do Senhor, no abrigo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Eita Deus. Jesus olha e fala assim: não sabes tu que é um cego miserável, desgraçado, nu? É assim mesmo. Imagina, se eu chamar um de desgraçado, é capaz de ele dar na minha cara. Jesus chamou a igreja atual, porque Laodiceia representa a igreja dos dias atuais, uma igreja soberba, egocêntrica, que só pensa em si, que quer viver as práticas carnais, que está vivendo todo tipo de orgia e liturgia demoníaca agindo dentro dos ministérios. Como o homem pode se abrigar no tabernáculo de Deus se não existe mais verdade, se não existe mais sinais, se não existe mais a presença de Deus na casa? É, papai. O Espírito Santo, ele insiste em investir em você. Ele insiste em perdoar você. Ele insiste em amar você. O projeto de Deus, os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Ele diz: olha, eu aconselho a pingar colírio nos olhos, a trocar as vestes. Eu te aconselho a comprar ouro provado no fogo, que eu posso te vender. As minhas provações podem ser duras, mas te lapidam como ouro no fogo, para que você seja aprovado. Aleluia. Eita Deus, é forte. Salmos no capítulo 11 diz que o Senhor prova os seus filhos, mas que aborrece o ímpio. Por que Deus prova os seus filhos? E você olha para o ímpio, Deus aborreceu, largou de mão. Você fala: o ímpio está ali, crescendo, prosperando. Montou uma empresa, construiu uma casa, comprou um carro importado, as finanças estão tão grandes, estão viajando para a Europa, é churrasco todo fim de semana, e eu estou aqui na provação duro, orando para que Deus mande um ovo. É, papai. Sabe por que Deus prova? Porque Ele é o professor da minha, da tua vida. Amém. Ele quer te dar uma aprovação no fim do ano, no fim da tua vida. Tem coroa. A Bíblia fala para a gente carregar nossa cruz, para negar-se a si mesmo. Mas no fim da caminhada você vai dar a cruz para Jesus e Ele vai te dar uma coroa de recompensa. Tem galardão no céu. Mas para o ímpio não, ele abriu mão. Jesus vai continuar te provando, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele não desistiu de investir em você. Dura coisa é quando o homem é negligenciado e abandonado. Já não, Deus não quer mais abrir mão. Lembra de Saul, o rei de Israel, ungido por um profeta Samuel. Todo mundo tinha como homem de Deus. O que Deus fez? Olhou para ele e eu nem. Samuel, por que você insiste nesse homem, Samuel? Eu já neguei Saul. Olha aí. Quantas pessoas hoje Deus está negando? Abriu mão. Pastor, o que você está falando é antibíblico. Não, não é não. A Bíblia fala que Deus fez o justo e também fez o ímpio. Ele fez o ímpio por dia mau. O dia mau é o dia da ira do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Existe o acerto de contas, irmãos. Existe o acerto de contas. Mas essa palavra roda muito mais. Eu devo estar acabando. Jesus tem misericórdia. Começa a pegar o que é parar. Deus é lindo. Ele expressa aqui, ó: Senhor, ouve a minha voz. Versículo 7. Ouve, Senhor, o meu clamor. Aleluia. Tem piedade de mim e responde. Deus olha para o Senhor: busca o meu rosto. Ele responde para Deus não com a boca, mas com o coração. No meu coração eu te digo: o teu rosto eu buscarei. Repara que existe uma diferença de você falar, e existe uma diferença de você sentir. A resposta foi com o que ele tinha de mais puro. Deus olhou o íntimo do coração. Não, eu vou te buscar. Busca-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso
Essa eram as orações, era a dedicação, a devoção que Davi tinha. Um exemplo de vida para mim e para você. Será que nós verdadeiramente buscamos ao Senhor? Eu aprendi uma coisa andando com o Senhor em poucos anos, que eu sou novo como pastor. Eu sou novo no ministério. Mas eu aprendi algumas coisas com o Senhor. O Espírito Santo sempre me abençoa de uma forma assim. O dia que eu estou mais fragilizado, mais enfraquecido, sem ânimo, sem força, a minha fé está quase acabando, está desfalecendo, as provas estão tão intensas, que o meu pensamento é só em desistir, é só em olhar para trás. Jesus, eu não aguento mais, o fardo está pesado, me ajuda. No momento que eu estou quase para parar, Deus manda um para abençoar. Mas Jesus, como é que eu vou orar? A pessoa que não tem força para orar por mim. Não ora por ele. Aleluia. Ora, abençoa ele. É no momento que Deus restabelece as suas forças, é quando você realmente decide amar o próximo, se doar ao próximo, honrar ao próximo, colocá-lo como mais importante, como prioridade na sua vida. As necessidades dele são mais importantes que a sua. E aí Deus começa a te fortalecer. O dia que eu fui desenganado pelo médico com 42 anos, lutei 24 anos com tratamento com 3 especialistas na área. Pneumologia. Tive todo tipo de doença pulmonar que eu só já pensou, que vocês já pensaram. Eu fiquei 7 anos internado. Não foi 7 semanas, não foi 7 meses, foi 7 anos da minha vida dentro do hospital. Fiz 3 grandes cirurgias, eu nasci só com pulmão. O projeto do diabo era me matar no ventre da minha mãe. Deu uma surra na minha mãe e meu pai. Ela com 3 meses de gestação minha. Meu pulmão não se formou. Satanás já sabia que Deus tinha me escolhido no ventre da minha mãe. O diabo, ele tenta de todas as formas lutar contra a vida e você às vezes não entende. Meu Deus. Às vezes nós pensamos, se lastimamos, ficamos tentando compreender por que isso, por que aquilo. E Deus lá de cima só te ajudando, te amparando, te auxiliando, só a graça te envolvendo, é só o favor te favorecendo. Porque os pensamentos dele são pensamentos que os seus pensamentos não conseguem acompanhar. Os caminhos dele são uns caminhos diferentes que os seus caminhos não conseguem acompanhar. O que ele tem projetado para mim, para a tua vida é muito maior e melhor. Por isso que Davi fala assim: Senhor, é com o meu coração que eu te respondo, é com a verdade do meu ser que eu te respondo. Hoje responda para o diabo. O teu projeto, Satanás, caiu por terra. Mas não responda com as suas palavras, responda com as suas ações, com o teu testemunho de vida. Glória a Deus. Responda com o teu coração perante o Senhor. Lembra de Jó? Quem foi que testemunhou e falou sobre Jó? Foi o próprio Deus que deu honraria a Jó. Da mesma forma, Deus espera da gente integridade, retidão, justiça, que se desviemos do caminho do mal. O Espírito Santo que atuou sobre a vida do Jó está aqui no meio da nossa pequena igreja. É o mesmo Deus que quer lhe acompanhar para o teu lar, é o mesmo Deus que quer operar na tua saúde, é o mesmo Deus que quer te levantar com ousadia, é o mesmo Deus que te usa para anunciar a palavra. Glória a Deus. Essa semana eu fiquei a minha semana sem a minha metade aqui. Eu falo que quando se casamos se tornamos um só, né? A minha esposa ficou essa semana no norte de Minas, numa missão de orar por um canceroso. Eu passei uma semana longe dela. Eu falei: minha baixinha, senti falta demais da tua presença. A minha metade parece que ficou vazia, pequena. E se eu sentia falta da minha esposa, imagina um homem se perder a oportunidade de buscar o Senhor, como o Davi falou aqui: Senhor, com o meu coração te respondo, eu vou te buscar. Não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Não perca a presença. O ser mais valioso da história da tua vida está em batalhas com recompensa. Existe uma batalha da tua carne contra o teu Espírito Santo, e o galardão, a recompensa, é a tua alma. Quem vai ganhar? A Bíblia nos ensina em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão no Espírito, mas para os que andam em Espírito. Não para os que andam na carne, segundo a carne, mas para os que andam no Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, fala sobre uma guerra justamente da carne e do Espírito. Um se sobrepõe ao outro.
Mas a recompensa dessa guerra, porque toda guerra tem uma recompensa. Verdade. Você não guerreia por nada. Você guerreia quando você tem recompensa. A recompensa é a alma. Se a carne ganhar, pode ter certeza que a recompensa não vai ser muito boa, não. Eu costumo dizer que no céu não há lágrimas. E no inferno também não há sorriso. Qual vai ser a recompensa? Vai buscar onde é o Senhor? O horário se findou. Vai buscar onde é o Senhor? Vamos para o último versículo. A fortaleza da tua vida. A resposta da tua vida. O que vai fazer verdadeiramente a tua vida andar. Eu vou estar dizendo aqui no último versículo 14 do capítulo 27 de Salmos. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe de quem eu lembro essas palavras? Eu lembro de Josué. Acabou de assumir a liderança de um povo de milhões que andou por 40 anos no deserto. Gerações cresceram. O Moisés, o líder, que foi a representação do braço forte de Deus sobre todo aquele período de guerra, morreu. Deus levou ele. E Deus olha para Josué. Josué, agora bora tu. Agora é você que vai liderar. Mas ó, vou te dar um auxílio. Você é forte, corajoso. Se anima. Porque eu estou contigo. Eu fico olhando esse último versículo 14 aqui. Está dizendo, anima o teu coração. Fortaleça no Senhor. Ele é contigo. Josué começou a enfrentar guerras. Começou a enfrentar guerras tremendas para conquistar o que Deus tinha prometido. A terra prometida veio através de batalhas e lutas, dificuldades. O céu está prometido para você. Mas a Bíblia fala que o céu será conquistado à força. Não vem de graça. É por isso que você está sendo afligida. É por isso que você está sendo oprimida. É por isso que não tem amigos. É por isso que o mundo odeia. É porque primeiro odiou Jesus. Nós seremos odiados pelo Evangelho. Nós seremos odiados pelo nome de Jesus. Essa guerra espiritual é porque o diabo não quer que você entre nos céus pela porta, Marcelo. Ele não quer que Jesus, quando for no dia lá do tribunal, ele separe a sua direita, os filhos, a sua esquerda, a sua direita as ovelhas, a sua esquerda os bodes. A sua direita ele olha e fala assim, bem-vindo, amado-se meu Pai, para a cidade que ele preparou antes da fundação da terra. Está lá preparada para mim e para você. Eu vou andar na rua de ouro e de cristal, segurado na mão da nossa irmãzinha aqui. Irmã da Sema, vou. Vai ser vizinha minha no céu. Em nome de Jesus. O diabo não pode roubar isso. Nós vamos receber vestes incorruptíveis. Nós vamos receber a imortalidade. Não vai haver mais morte, luto, cemitério. Para com esse negócio de velório. As lágrimas serão enxutas no rosto. Existe recompensa, galardão. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Os céus vai se passar, a terra vai se passar, mas as palavras de Deus é fato, é real, elas são verdades, elas se cumprem. Creia no nome de Jesus, fortaleça o teu coração. Você não está só, não é filha abandonada, não é bastarda. O teu nome está escrito no livro da vida. Deus tem o prazer de te chamar filho. Sabe que os judeus quando adotam um filho, e quando vem os pais a morrer, que vem a herança, já vou falar de herança. Os pais morrem e deixam herança. Os pais morrem e deixam herança para os filhos. Para o filho legítimo, para o filho genealógico, filho deles mesmo, a herança é X. Mas para o filho adotado, a herança é dobrada. Você sabe qual a diferença? Jesus veio para os judeus. Nós somos os gentios. Nós fomos enxertados na vida verdadeira. Nós somos os adotados. Existe herança dobrada para mim, para a tua vida no céu, Senhor. Fortaleça o teu coração. 365 vezes tem na Bíblia, não temas. Todos os dias Deus está dizendo, eu estou contigo. Todos os dias está dizendo, eu guardo a tua entrada e a tua saída. Todos os dias está dizendo, eu protejo a tua alma. Todos os dias Ele está dizendo, sou como a sombra à tua direita. Todos os dias Ele está dizendo, a minha verdade na sua vida é escudo, é broquel, é segurança, é rocha. Se sinta
teu coração. O Espírito Santo de Deus presente em nossas vidas tem que ser honrado e valorizado, irmãos. Em nome de Jesus. Tem uma vida devota, até em seus pecados, até em seus erros e seus pecados. Porque se falar que não tem que é perfeito, não erra, tem alguma coisa errada que se cabra. Porque a Bíblia nos ensina que todo dia nós pecamos. Não tem um que não peque. Se alguém falar que não peca, é mentiroso. Está lá em 1 João. Se alguém falar que não peca, esse é mentiroso. Algumas pessoas não vão entrar nos céus, irmãos, infelizmente, porque não querem assumir um delito oculto no teu coração. Pessoas que quando chegarem a você, ao teu lado, tem um versículo aqui no capítulo que diz que aqueles que estão ao meu redor, vê se eu acho, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Jesus, poderoso é o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus, obrigado. Versículo 6: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Às vezes os que estão mais perto, mais íntimos, dentro da igreja, dentro da tua casa, são os seus inimigos. Deus, com certeza. São a crueldade da traição, de longe é esperada. Dói, mas você supera. Quando é de perto de pessoas que você ama, de pessoas que você passou a vida ajudando, de pessoas que se você ficar 20 anos falando sim, um dia você falar não dá, hoje não dá. Eita, meu Deus. Essa crueldade, essa traição às vezes dói muito. É por isso que os olhos do Senhor estão atentos. É por isso que os olhos do Senhor, se eu não me engano, olha só o que diz a palavra. Aleluia, obrigado, meu Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Capítulo 11 de Salmos diz assim no versículo 3: na verdade que já os fundamentos se transtornam, o que fazer o justo? A verdade é que os fundamentos, os valores da terra já estão derrotados, destruídos. O que o ímpio pode, o que o justo pode fazer contra o ímpio? Tudo está já destruído ao teu redor. Dias mal virão, irmãos. E Deus está dizendo no versículo 4: mas o Senhor, que está no seu santo templo, no trono do Senhor nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ele não perde nada. Mesmo estando lá em cima no céu, Ele mora no teu coração. Glória a Deus. Mesmo estando sentado no teu trono, Ele conhece os seus pensamentos. Mesmo estando tão longínquo, onipresente, Ele está ao teu lado. Aleluia. É por isso que Ele conhece e entende qual é o seu caráter, qual é a verdade dos seus feitos, das suas ações. Que nós possamos, em o nome poderoso de Jesus, sermos provados por Deus. Procure mostrar-se aprovado perante o Senhor teu Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem o poder, a espada dessa palavra. Oh, Deus soberano. Tem muita gente que está tentando se mostrar para os outros, aprovado aos outros, mas nós estamos tentando ser verdadeiros e genuínos com toda a verdade do nosso coração, como Davi era. Até em seus pecados, seus erros, irmãos, confesse ao Senhor, peça ajuda ao Senhor. Espírito Santo, eu sou cabeção mesmo. Espírito Santo, olha só, eu tenho até vergonha de falar com o Senhor, eu pequei de novo. Espírito Santo, olha a minha fraqueza, está diante dos seus olhos, mas não desiste de mim não, Espírito Santo. Aleluia. Não me abandona não, não me deixa não. Verdade. A minha confiança ainda está no seu amor, a minha confiança ainda está na sua graça. Me sustenta em seus caminhos, segura nas minhas mãos e me direciona para esses caminhos que, por mais que para mim seja impossível passar, eu acredito que as suas mãos vão planar para que eu passe no teu querer, na tua vontade. Eu creio, Pai. Clame ao Senhor, declare ao Senhor a verdade do seu coração.
É o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer nessa jornada. É o Espírito Santo que te diz: eu sou contigo, não temas. Eu creio, Jesus. Por mais que o inferno se levante, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Saia daqui revestido em fé em nome de Jesus. Saia daqui recebendo uma injeção de ânimo final, de confiança, de esperança nessa palavra. Porque o diabo pode tentar te apavorar com tudo que ele tem. Mas a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Se ele se mostra grande e poderoso, maior é o que está contigo. Mais forte é o que está contigo. Mais poderoso é o que está contigo. Jesus. Obrigado. Jesus te ama. Em nome de Jesus. Entenda isso, o amor de Deus. Eu creio, Pai. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.